Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite que o Eduardo Jesus me endereçou para estar aqui hoje neste congresso sobre turismo e com o tema da cultura e saudar com uma enorme veemência a presença da cultura num fórum que vem da Ordem dos Economistas. Para quem não conhece o meu percurso, esta é uma batalha pela qual eu tenho lutado desde o princípio, com uma enorme vantagem, porque o meu território é o território do design, e o design faz naturalmente esse cruzamento entre a cultura e a economia. Portanto, para mim é natural este cruzamento entre a cultura e a economia, mas tenho trabalhado muito próxima da área cultural, até porque dirijo um evento cultural, e por isso sei muito bem as dificuldades que existiam há 15 anos atrás em Portugal, quando se falava sobre este cruzamento absolutamente inevitável e imprescindível, e saúde com imenso prazer o facto da Madeira ter tomado esta iniciativa, da Ordem dos Economistas ter tomado esta iniciativa, e estamos hoje aqui a falar sobre este binómio. Depois vou fazer uma coisa, que é, vou ser muito pouco cultural na minha conversa. Vou falar muito mais, porque falou-se tanto hoje de cultura aqui, e de uma forma tão extraordinária, que eu penso que eventualmente será mais útil partilhar a minha experiência, aquilo que eu penso, trazendo uma linguagem um pouco mais pragmática, um pouco mais de terreno, um pouco mais de aplicação em relação ao futuro, do que fazer aquilo que já foi feito aqui, que é o sublinhar da importância da cultura, que penso que neste momento já se tornou absolutamente óbvio também. Depois ainda vou dividir a minha intervenção, que espero que me ajudem a regular o tempo com firmeza, em duas partes. Uma respondendo ao título deste painel, que é o evento cultural enquanto produto turístico, e outra depois centrando algumas reflexões realmente sobre o nosso país, sobre o momento que vivemos, sobre a Madeira, sobre a crise que vivemos e sobre aquilo que poderão ser cenários de futuro na minha perspectiva. Por isso, vou-vos começar por dizer, esta apresentação que eu aqui vos trago foi uma apresentação que eu preparei para apresentar a Bienal em São Paulo. Falava-se há pouco sobre as diferenças de culturas e diferenças entre continentes também, e sobre a cultura americana, a cultura brasileira, a cultura europeia, e há realmente diferenças substantivas. Eu, quando preparo uma apresentação sobre a Bienal para a Europa, preparo de uma forma, quando preparo para o continente americano ou para o Brasil, preparo de uma forma completamente distinta. Os brasileiros são, por estranho que pareça, muito mais americanos em muitas coisas do que portugueses. Isso foi uma lição que eu aprendi quando comecei a trabalhar com eles. Eles têm muito da nossa cultura, têm a nossa língua, mas o seu modo de operar é um modo muito ligado à cultura americana, de um imenso pragmatismo. E por isso eu tive que preparar duas apresentações, uma sobre o conceito da Bienal, que não vou estar aqui a dizer, e outra sobre o impacto da Bienal em Lisboa, que tem essa dimensão ligada ao turismo e ao evento cultural enquanto produto turístico e alavancador da economia, no seu sentido mais restrito, se assim quisermos. No entanto, não posso deixar de vos explicar como é que a EXD, a Bienal de Lisboa, foi desenhada. Foi desenhada num contexto muito específico, foi desenhada em 1998, há 14 anos atrás, eu digo sempre que ela só poderia ter acontecido da forma como aconteceu e com o sucesso que aconteceu naquele momento. Se fosse um bocadinho mais tarde, já seria fora do tempo. Porquê? Porque nós definimos, sabíamos, ou seja, há pouco falava sobre criar uma realidade sobre um sítio, ou ser esse o sítio do motor da realidade e do produto, não é? E nós, há 15 anos, se falássemos de design em Portugal, tínhamos pouquíssimo sobre o que falar. E isto é uma verdade, e não tenho nenhum problema em dizê-lo. Existiam alguns nomes ressonantes na área do design, mas poucos, e existiam duas frentes de trabalho interessantes, design industrial e design de comunicação, mas não tínhamos os ponta de lança que temos, por exemplo, em arquitetura, na literatura, em muitas outras áreas. Por isso, de repente, um grupo de portugueses pensar fazer um evento dedicado ao design numa capital portuguesa, num país chamado Portugal, com ambições internacionais, poderia parecer algo estranho. Mas o que aconteceu foi que nós fizemos um trabalho de identificação do que é que existia no circuito mundial de eventos dedicados ao design. E percebemos que existiam imensos eventos dedicados ao design do ponto de vista comercial, portanto, muitas feiras, mas que não existia ainda nenhum evento dedicado ao design vindo de uma perspectiva cultural. Portanto, havia um gap. E havia uma necessidade muito grande dos vários players internacionais, quer fossem eles criadores, quer fossem eles empresários, quer fosse o público ou estudantes, de saber mais e, acima de tudo, de discutir esta disciplina, que é uma disciplina emergente. E, portanto, havia ali uma janela de oportunidade que nós identificamos, e criámos um projeto que teve como ponto de partida
este intuito, esta direção explícita de ser uma plataforma internacional criada em Portugal. É made in Portugal, é feito por portugueses, mas é baseado numa network internacional e fala para o mundo. Portanto, nunca pensámos num projeto que fosse um projeto só para Portugal, mas sim para o mundo inteiro. E eu penso que foi essa conjugação de fatores, esse cuidado em tornar o produto que nós estávamos a desenhar suficientemente diferenciador daquilo que existia no mercado, que permitiu que, passados, logo na primeira edição, fôssemos considerados um evento de imenso interesse pela comunidade internacional, opinion makers e jornalistas, e em 2005 fomos considerados o evento internacional de design mais interessante da Europa e um dos mais interessantes do mundo. E também vos digo que o formato que nós desenhamos foi um formato absolutamente inovador neste panorama das bienais dedicadas ao design e à cultura de projeto e que depois, a partir daí, foi sendo mimetizado por outros sítios pelo mundo fora. Eu estou-vos a falar com este entusiasmo de uma coisa em relação à qual, neste momento, sou imensamente crítica, em relação à qual estou muito cansada. Nós desenhámos isto em 1998, no século passado, no final do século XX, e é um produto do século XX. E nós temos tido, particularmente eu, tenho tido um exercício crítico muito grande nos últimos 4 anos, precisamente no sentido de manter a competitividade desta Bienal enquanto produto cultural interessante, com sentido, com valor para a sociedade e não ficar agarrado a um formato que nós próprios criámos em 1998. Esta necessidade premente de estarmos a reinventar aquilo que fazemos é para mim uma condição essencial do sucesso e da possibilidade de sermos competitivos e concorrenciais, seja em que área nós operemos. Portanto, muito rapidamente, porque depois quero falar sobre outras coisas mais interessantes, isto um pouco para explicar o impacto da Bienal em Lisboa, portanto, quais foram os objetivos que nós tivemos. Está aqui muito claro, era posicionar a cidade num circuito internacional de eventos, operar um network internacional de parcerias e ter Lisboa como polo irradiador. É preciso dizer que esta é uma Bienal e falámos muito sobre contexto hoje, sobre identidade. Um dos seus traços distintivos é precisamente o seu alicerçar no contexto da cidade. É uma Bienal que trabalha sobre a cidade onde opera. Nós sentimos isso quando fomos convidados para fazer a Bienal em Amsterdão e mudámos de cidade. E esse é um traço muito importante da Experimenta Design, é trabalhar sobre o contexto, trabalhar sobre aquilo que a cidade tem de mais interessante e, sendo uma Bienal de cultura de projeto, tentar desenvolver soluções no âmbito da atividade cultural que nós propomos. Portanto, houve uma aposta fortíssima no desenho inicial da Bienal em fatores que a diferenciassem no panorama internacional. Isso tinha que ser feito. Não podemos esquecer nunca da nossa aparente pequena, e digo aparente e reforço aparente, escala, que é uma escala geográfica, mas não é? Do facto de Portugal ser ainda um país com uma leitura menos clara no estrangeiro, Portugal real não é ainda lido da forma que pode ser lido e, portanto, nós temos que ser ainda mais inventivos e temos ainda que aguçar mais a nossa capacidade criativa, o que eu acho um estímulo extraordinário. E, portanto, este ato de desenhar algo que fosse muito diferenciador foi parte do projeto inicial e foi assim que nós o conseguimos apresentar aos nossos parceiros institucionais e privados. É interessante referir que quando a Bienal foi cancelada em 2007, por causa de um problema que tivemos com a Câmara Municipal de Lisboa, e foi a única vez que eu cancelei a Bienal, porque sempre defendi que uma Bienal de caráter público, de serviço público, devia ser feita em articulação com o Estado e com a cidade que a recebia, e se assim não fosse, nós não a fazíamos. Quando a cancelámos, passado 2 meses, recebemos um convite para apresentar a Bienal em Amsterdão, e aí sim, estamos a falar num país com uma tradição ligada ao design extraordinária e que tem o design e a cultura como pontas de lança e como uma estratégia de fundo desde há muitos anos. Portanto, foi um imenso prazer poder fazer isso e foi, de certa forma, um reconhecimento internacional do nosso trabalho muito interessante. Puxando um bocadinho como é que também se construiu o sucesso da Bienal e que é um fator determinante em todas estas atividades, essencialmente na atividade na área da cultura. É a estratégia da comunicação que é desenvolvida para promover um produto. Não podemos ter só um produto bem desenhado, um produto que é diferenciador, que tem uma qualidade intrínseca em si, em todos os aspectos, se não pensarmos ao mesmo tempo como é que vamos comunicá-lo. O nosso trabalho, o trabalho da cultura, é feito para as pessoas, é feito para os outros. Portanto, se eu falhar na comunicação, estou a falhar naquilo que me estou a propor fazer. Independentemente dos resultados depois mais económicos ou quantitativos que possamos analisar o evento, este é o objetivo máximo. E, portanto, toda a estratégia de comunicação é essencial para posicionar um evento como estes.
Eu gosto particularmente deste ranking online, que há bocado falamos de tempo, Luís Campos e Cunha trouxe, e falou-se muito hoje o tempo e de uma coisa que eu vou contradizer na segunda parte, que é a lentidão da cultura, mas este dado, o ranking online do site da Experimenta, dá bem a dimensão que a Bienal tem no circuito mundial. O site mais procurado está em primeiro lugar é o Google, claro, como é óbvio. Depois temos o Facebook em número 2. Depois, em Portugal, dentro das entidades na área da cultura, o único site que estava à nossa frente é a Gulbenkian. A Gulbenkian que foi o nosso Ministério da Cultura durante muitos anos. Portanto, durante estes 2 meses, a Experimenta Design está à frente de todos os outros sites de grandes referências culturais, estando só abaixo da Gulbenkian. Isto é fruto de um trabalho muito sistematizado e muito agudo e muito focado nas plataformas digitais e nas todas as plataformas de comunicação informais, que são a mais-valia deste século, que nós não podemos nunca desperdiçar. Depois, a aposta também muito séria em veículos diferenciadores de comunicar no estrangeiro. Há bocado o Francisco falava sobre o incrível património que a Madeira tem e falava nas diversas estratégias que existem, não levando as coisas, levando aquilo que é a mensagem e aquilo que é a imagem do produto que nós estamos a comunicar e a vender. O que nós fizemos foi, quando começámos a comunicar internacionalmente, não quisemos fazer conferências de imprensa, não quisemos fazer jantares com embaixadas ou com embaixadores, quisemos fazer um showcase de criatividade contemporânea portuguesa que foi ao mesmo tempo alavancador de nova criação, porque fizemos comissões a vários criadores para fazerem conteúdos para a Voyager e que foi uma possibilidade extraordinária de linkar Portugal com as mais importantes capitais da Europa, porque cada vez que a Voyager aterrava num sítio, a Voyager era um edifício transportável, autotransportável, um caminhão autotransportável, cada vez que ela aterrava num sítio, nós antes tínhamos que ter preparado toda a relação com esse sítio. Portanto, quando aterramos em Barcelona, em Paris, em Madrid, trabalhámos com o Reina Sofia, trabalhámos com o Palais Tokyo, trabalhámos com o MACBA, trabalhámos com as câmaras de cada um dos sítios, estabelecemos imediatamente nessa nossa ida de Portugal contemporâneo a esses locais uma rede de parcerias e de colaborações que ficou para sempre. E, portanto, que veio engrossar aquilo que nós temos vindo a conquistar neste desenrolar de uma plataforma internacional que se espalha pelo mundo todo e que tem um centro em Lisboa. É uma estratégia de comunicação, é uma estratégia de posicionamento, mas é também uma estratégia de elaboração de parcerias e de trabalho em rede, que é um dos outros fatores determinantes neste século. Isto são dados de 2009, nós não temos ainda os dados de 2011 prontos, mas para verem a cobertura nacional e internacional, o número de países que nós cobrimos, 23 países no mundo inteiro, estão aqui elencados. A percentagem de informação publicada, nós temos uma empresa que trabalha connosco, que é a Cision, que faz a avaliação do impacto que nós temos na imprensa e o valor que ela tem, e faz também uma avaliação do impacto a outros parâmetros que nós estabelecemos para poder monitorizar a evolução do nosso projeto. A percentagem de informação publicada com referência à marca Portugal, 57%, marca Lisboa, 69%. Portanto, o efeito que isto teve em termos de promoção, quer do país, quer da capital onde nós operamos, é muito substantivo. Aqui estão os valores em euros e por aí fora. Depois é muito importante, nós queremos saber quais eram os valores associados à Bienal. 78% identifica a Bienal Experimenta Design com inovação e criatividade, 47% com desenvolvimento social e cultural. São 2 dos objetivos que nós temos nos nossos estatutos. E depois temos aqui um evoluir da audiência da Experimenta Design, que também tem sido sempre uma curva ascendente e crescente, sendo que ela é muito transversal e que é acompanhada toda a nossa atividade por um serviço educativo que tanto trabalha com crianças da escola primária como pessoas de mais idade, de todo tipo de profissão e de conhecimento. Está aqui o perfil da nossa audiência, portanto, que é também avaliado pela Cision. E depois alguns dos elementos que dão esse tal reforço do posicionamento da Experimenta Design. E os resultados em termos também de valores da associação da cidade aos valores da ESG, a ideia de inovação, de criatividade, o enfoque que tem sido dado às indústrias e aos criadores portugueses através de um trabalho que reforça uma plataforma internacional e a promoção das 2 marcas, Lisboa e da marca Portugal. Depois aqui são alguns press codes que nós temos tido, temos um pressbook bastante impressionante com comentários sobre este projeto, alguns dos exemplos em termos de cobertura mídia, aqui também.
aqui também. E depois, já que estamos num simpósio de turismo, não é? E eu ainda por cima sou formada em gestão hoteleira, não podia deixar de trazer aqui esta referência que foi apresentada em 2007, já há uma série de tempo, sobre esta ideia de marca e esta construção de uma marca visível de um território e o efeito alavancador que pode ter. Pronto, isto é assim em traços muito largos aquilo que nós temos feito ao longo destes anos e, efetivamente, se eu vos quisesse explicar aqui todos os efeitos secundários que o projeto da Experimenta Design trouxe para a Experimenta, para os criadores portugueses, para Portugal, para Lisboa, teria aqui muito para dizer, mas o facto é que nós passamos do século XX para o século XXI. E quando falamos em coisas tão importantes como os destinos do nosso país, o resolvemos uma crise que está instalada e que tem que ser rapidamente solucionada, isso implica, penso eu, duas coisas. A primeira, uma coisa que foi feita exemplarmente hoje ao longo do dia, que é o detectar daquilo que realmente nos diferencia, uma identificação sistemática daquilo que pode ser, podem ser traços, podem ser assets, podem ser valores, que são verdadeiramente competitivos e distintivos no mercado global, portanto, essa identificação, e foi feita aqui hoje da forma mais extraordinária, de uma poesia e de uma sensibilidade enorme e também de um imenso pragmatismo, portanto, dou os parabéns, eu aprendi imenso hoje aqui, e depois deve ser feito um exercício de pragmatismo e de aplicação dessa identificação, portanto, perante a identificação desse, é um exercício de design isto, perante a identificação deste contexto, desta realidade, deste somatório de valores distintivos que nós temos em Portugal, o que é que nós podemos fazer? E é aí que eu contrario um pouco o Luís, não contrariando, mas apenas acrescentando. Eu tenho referido isto muitas vezes, que é o século XXI é mesmo muito diferente do século XX. Mesmo muito diferente. Eu sou do século XX, não sou do século XXI, portanto posso dizer isto com propriedade. Uma das coisas mais... E eu disse inúmeras vezes isso em relação à cultura, que uma das coisas que é essencial entendermos é que a cultura é lenta, que a cultura precisa de tempo, e que isso é pouco compaginável com objetivos políticos ou momentos de crise, ou alturas em que nós temos que ser muito rápidos e muito lestos na resolução dos problemas. E, portanto, esta dimensão da cultura sempre pareceu atrapalhar a sua utilidade do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Sempre pareceu, agora estou a dizer a minha opinião, sempre pareceu tornar, pelo menos mais complexo, a forma com que lidamos com esta área, pelo menos mais complexo. O facto é que existem agora, em paralelo a essas dimensões da cultura que são efetivamente e que sempre se manterão com o seu ritmo mais lento, outras dimensões da cultura que são muito mais rápidas. E outras plataformas de difusão da cultura, de propagação e de construção de cultura que têm tempos muito mais acelerados. Porque não podemos esquecer o facto incontornável de vivemos na era do digital, das plataformas digitais e da comunicação global à distância de um segundo. E, portanto, isso, quer queiramos, quer não, modifica, em muitos aspectos, a velocidade. E o interesse está em que as velocidades podem ser conjugadas. Nós podemos ter projetos e trabalhos que têm uma velocidade bastante lenta e muito mais século XX e podemos, em paralelo, desenvolver estratégias ponta de lança, utilizando plataformas ou soluções que são muito mais rápidas porque já as podemos implementar. E isso dá-nos vantagens acrescidas para, penso eu, enfrentarmos esta crise com criatividade. Quando pensamos, e agora vou falar muito especificamente sobre a Madeira, que eu conheço muito mal. Eu vim tardiamente à Madeira, ao contrário de muita gente que aqui está, vim, sei lá, há 6 anos, se calhar, nem me lembro. Tenho 46, para ir aos 40 ou 41, não me lembro. E nunca cá tinha vindo. Conheço mal, mas, como hoje também foi dito, os sítios, quando são a sério, marcam-nos para sempre, não é? Portanto, a experiência do sítio, quando o sítio tem alguma coisa que nos modifica, nunca se esquece. E quando nós empregamos não só a cabeça, mas também o corpo na percepção desse espaço, absorvemos muita informação. Quando a Aurora hoje fez o seu passeio, ontem fez o seu passeio pelos jardins, seguramente conseguiu absorver muito daquilo que a Madeira tem em pouco tempo, porque soube fazer esse tipo de trabalho. O que é que eu penso sobre a Madeira? O que é que eu penso sobre Portugal? Penso que, inequivocamente, a cultura é o asset que nós devemos
trabalhar e que devemos trabalhar seriamente. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isto. Quer seja aplicado de uma forma muito pragmática na relação com a indústria, e aí o design é exemplar. Quando olhamos para um cluster, a tal palavra proibida, um cluster do mobiliário em paredes, o tipo de raciocínio que nós temos quando ligamos uma disciplina como o design a um cluster de mobiliário é igual quando pensamos à ligação do design com a questão da cultura. Portanto, a cultura é um asset distintivo do nosso país, a criatividade também e o turismo. Portanto, não podia ser mais interessante este vosso tema, porque bate exatamente numa das áreas que eu penso que podem ser essenciais para o desenvolvimento de Portugal, se forem trabalhadas de uma forma muito séria e muito estratégica. Hoje foram identificados aqui elementos mais do que suficientes para nós construirmos um produto, e eu sublinho a palavra produto com imensa tranquilidade, e estou na área da cultura, mas sublinho a palavra produto e venda e comunicação e posicionamento. Temos todos os ingredientes que necessitamos para construir um produto absolutamente extraordinário aqui na Madeira e em muitos outros pontos de Portugal. Não temos em todos os sítios. Temos muito trabalho de limpeza para fazer, como dizíamos hoje de manhã também, que não é impossível. É possível fazer um trabalho de limpeza, de reabilitação e fazer um trabalho de construção de um produto ao mesmo tempo. Aquilo que foi dito aqui hoje, e que para mim foi, em muitos aspectos, uma verdadeira surpresa pela sua profundidade, pela sua possibilidade de trazer algo de novo, pode transformar esta ilha numa das pontas de lança de Portugal, nesta combinação de turismo cultural, sem esquecer a vertente ecológica, obviamente, sem esquecer a vertente do mar, que faz parte de todo esse património. Portanto, eu acho que a Madeira tem tudo para fazer isso. Agora, a questão de fundo, que é sempre a questão de fundo, é como é que se conjugam forças que se conjugam e se regulam e se combinam forças que vêm da iniciativa privada, que é absolutamente essencial, do tecido que tem um caráter mais empreendedor, com linhas estratégicas de desenvolvimento regional e nacional, porque faz toda a diferença se nós tivermos todo um país vocacionado para esta temática do turismo cultural, toda uma região vocacionada para esta temática, faz toda a diferença se assim tivermos, e depois tivermos todos os outros empreendedores, todos os outros players locais a fazer este trabalho também. Portanto, a diferença é brutal. O primeiro desafio, diria eu, o primeiro desafio antes deste é conseguir fazer o desenho da coisa. Eu não consigo deixar de utilizar a palavra design. Design é realmente, para mim, a disciplina do século XXI, com um poder operacional brutal. Esta conjugação das várias vertentes, esta possibilidade de olhar de uma forma abrangente universos que vêm da economia até à beleza, da estética até à ética, do lado social, só está nesta disciplina, não está em mais nenhuma outra. Portanto, isto é um exercício de design estratégico, olhar para este universo e conseguir formatar um produto que depois é comunicado. E aqui só queria reforçar o seguinte: quando nós trazemos gente das artes, da cultura de projeto, quando trazemos arquitetos, quando trazemos designers e artistas para o desenho da sociedade, estamos a fazer aquilo que deve ser feito. Todos os planos de desenvolvimento económico que só contemplam os lados da economia e que não contemplam os lados da sociedade, o lado social, o lado humano, estão mortos à nascença. O problema do nosso projeto europeu é esse. Foi um projeto desenhado por gente da economia, gente da gestão, gente da política e não por gente da cultura. Portanto, deixar a cultura para uma segunda fase é sempre um erro crasso. Sempre um erro crasso. Tudo aquilo que a cultura pode acrescentar tem que ser acrescentado do início e é isso que vai permitir que surja a sustentabilidade económica e social. Se assim não for, esqueçam. O que é interessante nesta altura é que, como nós estamos em crise, e como tudo parece estar a ruir, não há momento melhor do que esse para fazer as coisas a sério e do princípio. Não há momento melhor do que uma crise para se poderem tomar decisões que são radicais e que são realmente, que têm um potencial transformador. Agora, é preciso coragem. Não é? É preciso coragem e é preciso que as pessoas façam algo que é muito difícil, que é escolhas. Neste movimento de desenhar um produto, imaginando agora que nós íamos criar uma história para a Madeira e íamos criar esse produto Madeira para o século XXI, há coisas que vão ficar de fora. Têm de existir coisas que vão ficar de fora.
Há outras que vão ficar dentro. Há outras que vão pegar em algumas e vão redesenhá-las quase from scratch. Não é? Portanto, as pessoas têm que se preparar para que este momento, para acontecer e para ser verdadeiramente competitivo, deve ser feito desta forma. E depois deve ser feito num sentido, e ao almoço discutíamos isso também, eu estou quase a acabar, já devo estar mais do que ultrapassar o meu tempo. Deve ser feito, na minha opinião, dada a nossa escala e dada a nossa particularidade e dada a existência de uma coisa que é única no mundo, que nós também temos, e a Madeira está no centro, está no meio, que é o mar, e que é a nossa rede lusófona. Portanto, nós temos como ninguém a língua e uma rede lusófona. Temos como nenhum país da Europa um caminho marcado no mar que amplia a nossa geografia de uma forma absolutamente extraordinária. Não há nenhum país que tenha isto. Nenhum. Portanto, pensem só nestas duas coisas. A Madeira está no meio do mar, não é? Emerge do mar. É uma daquelas ilhas que dizia há pouco que emergem, tem essa força. O que eu acho que deve ser feito é o entendimento de que nós devemos trabalhar para um mercado altamente qualificado. Nós não queremos turistas nem consumidores que não tenham um poder de mercado e um poder de consumo alto. Eu atrevo-me a dizer isto, mas eu subscrevo isto verdadeiramente. Eu, se pensar no meu país, eu gostaria de o posicionar num sítio de imensa qualidade. Qualidade a nível social, qualidade a nível humano, qualidade a nível ambiental, cultural, a todos os níveis, mas cá em cima. E, mais uma vez, isso vai implicar escolhas, vai implicar o desenho de um crivo muito apertado e uma consistência e um foco e uma capacidade de gestão muito grandes. Portanto, o desafio, eu acho que é enorme, acho que é interessantíssimo. Nem todos os sítios de Portugal têm aquilo que a Madeira tem. Eu estou a desenvolver um projeto agora chamado Portugal Oceano, que tem 9 projetos âncora, e gostaria muito que a Madeira fosse um deles, que integrasse essa rede de projetos. E, portanto, tem que estar a trabalhar no território nacional nesses 9 pontos. Nem todos os sítios têm aquilo que a Madeira tem, efetivamente. E nem todos os sítios usufruem ainda deste mistério e desta aura de desconhecimento e deste potencial latente que a Madeira tem. Portanto, há aqui tanta coisa para fazer. Por isso, se me perguntarem, vamos pensar em fazer um evento cultural na Madeira, eu acho que isso é too short. É muito pequeno, é muito abaixo daquilo que deve ser feito. Acho que um evento cultural é interessante no meio de uma outra rede, de um outro sistema que deve ser pensado e que deve ser desenhado tendo em vista esse binómio de sustentabilidade social e económica e esse objetivo de posicionar isto em cima. Muito obrigada.